Organização pessoal é muito sobre autoconhecimento, sobre o que a gente gosta de fazer, sobre quem a gente é, sobre o que a gente faz, né? É sobre tudo isso. E como eu falei, autoconhecimento. Será que a gente se conhece realmente? Que exercícios a gente poderia fazer para conseguir trazer isso à tona? Enfim, olhar para a nossa vida de uma outra forma. Tem muitos vídeos aqui no canal onde a gente tem falado sobre minimalizar, sobre desapegar, sobre destralhar, sobre, enfim, um papo meio assim, arrependimentos, sessão melodramas, né, fazem parte da vida, certas lições. Mas a gente também quer ideias, né, quer ideias de coisas que a gente pode fazer para se organizar melhor, especialmente fazer escolhas melhores na nossa vida. Então, sei lá, quando a gente vai escolher uma coisa daqui pra frente, é importante a gente olhar lá pra frente, sim, nossos alvos, mas também um pouco para trás, para aquilo que a gente já fez na nossa vida e como fazer isso. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer 2 exercícios para vocês, compartilhar com vocês aqui, que eu tenho feito, que eu já fiz na minha vida e que me auxiliaram bastante nesse processo de autoconhecimento. Fica aqui para conhecer quais são eles. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Edel, seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal. Então vamos direto à primeira estratégia. Você já pensou em escrever a história da sua vida? Um dos exercícios é a história da minha vida. E o segundo exercício é a linha do tempo da sua vida. Então vamos começar pelo mais fácil, que é a linha do tempo, que aí com base nesse rascunho a gente consegue escrever a história da nossa vida de forma mais fácil. Não precisa ser assim, gente, um baita texto, um baita livro, né, sobre a sua vida. Depende muito a habilidade e a vontade que você tem de gostar de escrever, né, de gostar ou não de escrever. Se você gosta de escrever, às vezes flui, se não, já fica um pouco mais difícil, né? Quantos anos você tem? 20? 30, 40, 50? O que você já fez na sua vida até hoje? Você tem dúvidas do que você gosta, do que você pretende fazer daqui pra frente? Enfim, seja lá a fase da vida que você estiver, esse exercício de autoconhecimento é bem legal. Você criar a linha do tempo da sua vida. Uma vez a gente teve um trabalho na escola sobre história, que a gente tinha que escrever a linha do tempo da história do Brasil. E aí eu desenhei uma linha do tempo e ali a gente foi colocando todos os fatos que aconteceram, né? Eu fiquei pensando, gente, por que não fazer isso na nossa vida? Né? Uma linha do tempo da nossa vida, de cada década da nossa vida. Ajudou muito a olhar para cada coisa, sabe? Desde que a gente nasceu. Tipo, nasci ano tal. O que aconteceu nos meus 10 primeiros anos? O que eu me lembro da minha infância? De fatos importantes da minha infância. Quem eram os meus amigos? O que eu fazia? O que eu gostava de brincar? Sabe? Coisa assim. Depois da minha adolescência. O que aconteceu? O que eu gostava de fazer? Né? O que eu estudava? O que eu corria atrás? Do que era o meu objetivo de vida? Enfim, o que eu me lembro dessa fase? Tudo isso diz muito sobre a gente. E assim, cada década da nossa vida tem marcas, né? Tem muitas coisas interessantes e não tão interessantes assim que a gente viveu. Cada um tem a sua história, cada um tem que contar, né? Tem a sua história para contar e para revisar e revisitar muitas vezes, porque isso influencia muito nas nossas escolhas hoje. Né, na forma como a gente age na nossa vida hoje e escolhe hoje o que a gente está fazendo. Aí quando você desenha essa linha do tempo, né, de cada década da sua vida, vai colocando o ano ali e alguma coisa que você lembra, aí você consegue pensar em escrever alguma coisa depois. Nesse segundo exercício, que é a história da sua vida, eu vou dar algumas ideias de como você pode fazer isso. Primeira década, né? Pode colocar o ano ali, ano X ao ano X, por exemplo. Aí depois, o que você pode escrever? Vou dar algumas sugestões aqui. Onde você morou nessa fase da sua vida. Aí você já pode lembrar da sua família, como era a sua família, né? Qual que era o formato da sua família, quem convivia com você, como era o relacionamento familiar ali, etc e tal. Outra coisa também, pessoas que marcaram a sua vida.
que amigos que você tinha, com quem você se relacionava, quem era importante para você nessa fase. É legal. Outra coisa, fatos que marcaram. O que aconteceu na sua vida nessa época que talvez valha a pena você registrar e lembrar? Com quem você conviveu, enfim, o que você fez de coisa importante, assim, que fatos que te marcaram. É um tópico também legal. Aí depois, quando você olha para sua infância, por exemplo, que objetivos de vida você tinha naquela época? O que você gostava de fazer? O que você, como assim, o que você pensava? Puxa, isso é importante, isso é imprescindível, isso eu preciso fazer. A gente sempre tem objetivos, às vezes a gente não sabe qual é o nosso objetivo hoje, né? A gente às vezes não consegue definir isso. Mas quando a gente olha para trás, a gente tinha objetivos, a gente tinha alguma meta, né? Seja ganhar uma bicicleta no Natal, né? Seja ganhar uma viagem ano X da nossa vida, fazer uma viagem. A gente tinha metas e objetivos. Então, o que era importante para você naquela fase? E depois, o que você sonhava naquela época? Que sonhos que você tinha lá na sua infância, lá na sua adolescência? Isso pode dizer muito sobre você. E também, meus motivos de gratidão por essa fase da vida. O que aconteceu assim de muito legal, que você é grato por algo que aconteceu. Então, são alguns tópicos bem legais que você pode pensar e escrever sobre. Isso em cada década da sua vida. Se forem duas, vão ser 2 décadas. Se forem 3, 4, 5 e assim por diante. Acho um exercício bem legal mesmo, pra gente olhar pra nossa história e perceber muito sobre o que a gente é. Às vezes a gente está muito atrelado ao recente e o que aconteceu lá atrás influencia muito o nosso hoje. E a gente nem se percebe disso, nem consegue muitas vezes corrigir certas crenças que a gente tinha, né? Até pode escrever também sobre isso, mas não é um tópico que eu entro em questão aqui. São mais coisas práticas e que é importante para mim. Para mim, esses fatos que eu relatei aqui para vocês são importantes de destacar. Talvez tenham outros fatos que você considere importante destacar em cada fase da sua vida. É apenas um exercício. Especialmente para conseguir refletir sobre sonhos atuais, sobre projetos atuais, sobre planos daqui para frente, né? Porque de certa forma a gente planeja, a gente precisa ter um plano, ter um planejamento, né, para frente. A gente não planeja para trás, mas o que veio antes nos ajuda, nos ensina, nos traz lições, habilidades também que a gente adquiriu ao longo do tempo para escolher daqui para frente. Para fazer diferente daqui pra frente. Ou melhorar aquilo que a gente começou e não fez direito, enfim. N possibilidades. E a linha do tempo é mais prática, é mais realmente fato X, fato Y, fato Z, sabe? É tipo, como eu falei, um rascunho para você fazer a história da sua vida. São 2 exercícios diferentes e que você pode fazer aí como você quiser. Eu fiz assim, na história da vida, eu fiz mais um relato, assim, sabe, de fatos, assim, um relato. E na parte da linha do tempo, eu coloquei mais assim, ano tal, ou data X, o que aconteceu. Fatos que aconteceram, que eu me lembro de data, sabe? Enfim, eu achei importante registrar. São coisas que estão aí nos nossos álbuns de fotografia, se é que a gente tem, né? Se você tem álbum de fotografia, eu tenho. Então, tem muita coisa que eu tinha registrado em algum lugar aí e consegui lembrar. Então, é isso aí. Espero que tenha sido contribuição essa dica, essa ideia, só uma ideia, mas que nos auxilia muito nesse processo. Às vezes, quando a gente vai começar, eu fiz isso quando eu tinha, se eu não me engano, 20 e poucos anos. Foi a primeira vez que eu tentei fazer isso. Não fluiu muito bem. Eu comecei a escrever, não fluiu, sabe? Eu achei, ai, que chato. Tipo assim, não gostei. Não gostei de fazer. Aí depois eu tentei fazer várias vezes de novo isso. Nunca fluiu, nunca deu muito certo. Aí quando eu comecei a chegar assim, perto dos 40, aí eu pensei, não, agora eu preciso fazer esse negócio. Preciso organizar realmente tudo que deu e tudo que eu ainda quero fazer, sabe? Deu um piripaque assim, um surto meio. Eu pensei, não, é agora que eu vou fazer. Eu consegui fazer, eu consegui escrever. Muitas vezes é um exercício que é indicado por psicólogos, terapeutas até,
também para a gente fazer e se autoconhecer, né? Conhecer a nossa história e trazer fatos também para lidar certas coisas que a gente precisa às vezes resolver. Então são coisas assim que a gente pode usar tanto para organizar nossos planos, mas também para curar muitas coisas que estão mal resolvidas na nossa vida. Então é um exercício dobrado aí, traz duplo resultado, né? Traz um resultado muito legal. Você já viu alguma dica parecida por aí? Você achou legal? Espero que você deixe seu comentário aqui e conte pra mim o que você achou dessa dica. Se você já fez esse exercício, se ficou com vontade de fazer e se fez, me conta como foi. Se ajudou você em alguma decisão, em alguma escolha, enfim, ou simplesmente para ficar mais agradecido também e grato pela vida, por tudo que você já viveu e por tudo que você já fez na sua vida. Isso também é importante. Um super beijo e até o próximo vídeo.